Vamos vencer agora, esse projeto. Caiu, Boa noite a todos, sejam bem-vindos, queridos, à casa do Senhor. Vamos ficar de pé nesse instante. Diga para a pessoa ao lado assim: que bom que você veio, que prazer ter você aqui na casa de Deus. Vamos orar juntos, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez durante esses dias e este dia especial, onde nós podemos também celebrar e adorar o nome do nosso Rei Jesus. Gostaria que você fechasse então os seus olhos, que você pudesse falar assim: Senhor, é um imenso prazer vir na tua casa para celebrar, para adorar, para louvar o seu nome, para também relembrar esse momento tão precioso e especial que hoje nós queremos aqui celebrar, que foi o dia do teu nascimento, o dia em que o Senhor veio a este mundo para trazer uma transformação em todos nesta terra. E por isso nós queremos levantar um altar de adoração, de louvor, de gratidão ao Senhor. Declarar que Tu és o nosso Rei único e suficiente Salvador das nossas vidas também. Declarar, Jesus, que estamos alegres, felizes por poder estar na Tua casa, juntamente com toda a igreja do Senhor, e poder celebrar e poder dizer: Jesus, obrigado porque Você veio a esse mundo e trouxe vida a cada um de nós. Obrigado porque hoje nós podemos celebrar ao Teu nome. Obrigado porque hoje nós podemos experimentar o resgate que o Senhor fez de cada um de nós, de nos tirar de todo o lamaçal de pecado e trazer-nos para uma vida plena, uma vida junto ao Pai, de amor, de santidade e de gratidão. Por isso, Jesus, nós queremos lhe entregar todo o louvor que é devido, toda a honra que lhe é devida, e declarar, Jesus, que Tu és vencedor hoje e sempre. Que o Senhor seja bem-vindo neste lugar, que o Senhor se assente no Teu trono de louvor, de gratidão, que o Espírito Santo do Senhor possa andar neste lugar, habitar em cada vida que aqui presente está, e encher, Deus, nossos corações com o Teu amor, com a Tua paz e com o Teu imenso carinho que o Senhor tem por nós. Cuidado de estar sempre junto de cada um e ouvir cada coração, ouvir cada palavra de cada filho, de cada filha que vem te agradecer por tudo. Recebe a honra, recebe a glória. É assim que queremos lhe dar todo louvor e lhe exaltar nesta noite, Jesus. É no Teu nome que oramos. Amém e amém. E eu quero convidá-los nesse mesmo ambiente, nesse mesmo espírito, de nós declararmos a Ele toda a honra, declararmos a Jesus todo o louvor que Ele merece, hoje e sempre das nossas vidas. Porque
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis, teus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Sempre, sempre, Pai, queremos te adorar e declarar que a tua graça, a tua glória estará sempre presente em nossas vidas. Por isso sabemos que estás aqui a operar, Jesus. Jesus, em tua presença, eu aqui, olhamos tua face e rendemos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora
Jesus, em tua presença, reunimos aqui. Todos tua face, e rendemos a ti. Pois o dia tua morte, todos nós, ao coração do Pai, o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, pra te te adorar, só pra te adorar, fazer meu nome grande e te dar o louvor véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagar, agora brilha, brilha mais. E só pra te adorar, fazer meu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos, Pai. Estamos aqui para declarar que Tu és Rei, declarar que Tu és o Senhor, declarar que a Tua santidade e o Teu amor estarão sempre presentes sobre as nossas vidas. Queremos a cada dia estar na Tua presença para declarar que Tu és o Deus que queremos exaltar sempre, sempre. Por isso queremos clamar o Teu nome, Jesus. Teu nome que traz cura, Teu nome que gera milagres, Teu nome que transforma, Teu nome que sara, Teu nome que faz todas as coisas serem transformadas, porque Tu és o Rei único digno de receber a honra e a glória. Como assim temos cantado, como assim estamos Te adorando, é assim que queremos lhe dar toda a gratidão, ó Pai, por tudo. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Declarar Teu nome, quebrando
suas, o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Eu estou em cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Estou em cadeias, dissipa as trevas, incendia. Vem, Jesus, encher este lugar, inundar cada um de nós com tua presença. Por isso queremos declarar sempre, sempre, que o teu nome está acima de tudo e de todas as coisas. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Vamos declarar a mesma estrofe. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Estou em cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
abençoa-nos sempre com o teu amor, com a tua graça, com o teu poder, Jesus. Obrigado porque nós podemos celebrar e exaltar o seu nome. Obrigado porque o teu nome está acima de tudo e de todas as coisas. E é o teu nome que gera cura, salvação, vida, vitória. Se hoje celebramos, se hoje estamos aqui alegres, felizes, é porque Jesus, você faz parte da nossa vida. Você é o centro da nossa vida. E por isso lhe damos toda a honra, por isso lhe damos toda a glória. E queremos não apenas lhe dar hoje, mas sempre e sempre. Que dos nossos lábios e do nosso coração saiam sempre louvores e adoração ao Senhor. De filhos que te amam, de filhas que te exaltam, que te amam muito. Que possamos a cada amanhecer, a cada dia, declarar a santidade do Senhor sobre nós, o amor do Senhor sobre as nossas vidas. E sempre, sempre ser grato ao Senhor por tudo e por todas as coisas que faz em cada um de nós. Obrigado, Jesus. Entregue de vidas de filhos e filhas que vieram com o único propósito de exaltar, de glorificar o seu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado porque estás aqui e vai continuar movendo a sua presença sobre nós. É assim que nós oramos, gratos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de você se assentar, diga assim: Jesus está vivo no teu coração. Diga para quem está ao teu lado. Fale assim, me responda, hein, tá bom? Amém? Vocês podem se assentar, queridos. Amém. Que bom podemos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus e declarar a Ele todo louvor, toda a honra que Ele merece. Amém? Eu vou dar um recado primeiro. Domingo que vem, nós vamos ter assembleia aqui na igreja. Então, vocês que são membros da nossa igreja, vocês que fazem parte, né, da parte do corpo de Cristo aqui, da membresia da Moriá, no próximo domingo às 5 da tarde, tá bom? Às 5 horas nós vamos ter assembleia aqui. Nós necessitamos da presença do máximo de vocês aqui, tá? Para que a gente possa dar algumas sequências para o próximo ano, principalmente com a questão burocrática que a igreja sempre tem, né, no seu dia a dia a serem cumpridas. Então a gente precisa muito da colaboração de vocês. Terminando a assembleia, nós vamos dar um intervalinho para tomar um cafezinho juntos, e aí depois nós já iniciaremos a celebração. Vai ser a última celebração de domingo neste ano, tá bom? Então, próximo domingo que vem, próximo domingo às 5 da tarde aqui, eu vou estar avisando vocês nas nossas redes sociais da igreja também, para que vocês estejam aqui conosco. Beleza? Amém? Você... Dia 31. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, nós vamos estar aqui fazendo o culto da virada, ok? Dia 31 de dezembro, último dia do ano. Vai ser quinta-feira, dia 31? Ou é quarta? Quinta, né? Quarta-feira? Tá. Então, dia 31 nós vamos estar aqui cultuando, celebrando. Vamos ter um tempo especial juntos. Vai ter alguma coisa para comer depois? Cada um vai trazer, ok? Então, se você quer passar conosco dia 31 de dezembro aqui na igreja, traga o que você ia comer em casa. Traz aqui para a igreja, daí nós vamos fazer um banquete que nem foi a última vez que fizemos, né? Nesse ano que tivemos, nós fizemos aqui um banquete bem bonito e tal, e depois nós celebramos juntos, tá bom? Então, eu queria convidar você, sua família, quem quiser ter esse último dia, essa última noite do dia 31 de dezembro desse ano juntos aqui na igreja, a partir das 21 horas, e nós só vamos jantar depois da meia-noite. Nada de comer antes. Então, se você quer comer antes, come em casa, ok? Aí nós fazemos a ceia depois da meia-noite. Amém? Beleza? Você trouxe a sua oferta? Hoje eu vou colocar assim bem rápido. Coloca para nós aqui a chave Pix, irmãos, por gentileza. Se você usa a chave Pix, se você quer e prefere os envelopes, nós temos aqui nas cadeiras, os envelopes.
certo? E nós queremos ter esse tempo de adoração. Vamos ficar de pé então, rapidamente? É legal que o pastor fica pedindo para ficar, senta e levanta, senta e levanta. Todo mundo fica bravo com isso, mas não é para ficar. Feche os seus olhos e diga assim: Senhor, eu quero te agradecer por cada oferta que nós vamos poder entregar ao Senhor hoje, pelos dízimos, pelas primícias. Obrigado que o Senhor tem cuidado de nós em casa, o Senhor tem cuidado da gente no ambiente de trabalho, mas o Senhor também tem cuidado da tua igreja, e nós queremos entregar essas ofertas de amor, de gratidão, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Abençoamos, ó Pai, cada semente lançada, cada oferta, dízimo e primícia. Não deixe, Deus, nenhum aqui nesta igreja ficar preso na área financeira. Que ninguém, Deus, fique dando com dó, ou fique dando com o coração apertado. Jamais tenha esse sentimento dentro do coração. Mas que você possa entregar com gratidão, com louvor, com amor ao Senhor, porque reconhecemos e sabemos que toda a nossa provisão vem de Deus sobre a nossa vida. Por isso, Pai, recebe cada oferta, cada semente nesta noite, em nome de Jesus. Amém? E amém. Se você tem a tua oferta aqui, vem aqui à frente. Se você tem um envelope, pode trazer aqui à frente. E quem prefere usar a chave Pix, também fica à vontade usando aqui o código de barras. Código de barras não, é o QR Code da igreja, tá bom? E eu quero chamar os pequeninos que venham para frente já, que hoje eles têm uma apresentação especial para nós, como igreja, para Jesus. Corre, galerinha lá do fundão. Os pequenininhos são do fundão. Venha, Isa, venha. Venha, Isa, venha. Ai, ai. Vamos orar então. Todo mundo. Vou ficar do tamanho de vocês. Todo mundo aqui, Chloe, faz assim. Oi, tudo bom? Faz assim com a mão. Você veio de sandalinha? Que chique. Também? Venha, Isa, venha. Chega. Então tá bom, estende a tua mão aqui, povo. Vamos orar, todo mundo com o olhinho fechado. Obrigado, Senhor, pela tua graça. E nesse instante agora nós abençoamos os nossos pequenos e declaramos sobre eles a tua graça, o teu amor. E que eles também hoje possam apresentar um teatro para o Senhor, com todo amor, com todo o coração que eles têm preparado nesses dias, e será muito especial nessa noite. Que fale com cada um de nós. E assim oramos abençoando a eles e os nossos professores, em nome de Jesus. Amém? Tem que abrir o microfone deles. Amém? Tá fechado. Tá fechado. Amém. Ó, não tá falando. Será que ele vai falar? Ó, fale amém. Não tá saindo, né? Amém. Então fale aqui. Amém. Fale aqui. Amém. Vem, Ana. Amém. Você, Maria. Amém. Vem aqui, pequenininho. Amém. Amém. Fala, Chloe. Fala, Cecília. Fala, Maria. Amém. Não quer falar amém? Amém? Corre então, corre lá. Se preparar, ok? Acho que deve estar desligado aqui atrás, né? Deve ter ficado desligado. Amém. Mas nós estamos ligados. Amém. Hoje o tema da mensagem que eu quero deixar para vocês é quando o céu tocou a terra. Diga assim, quando o céu tocou a terra. A terra estremeceu e tudo mais. Será? O que será que aconteceu nesse dia? Gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Lucas, capítulo 2, versículo 1. E eu vou pedir para você acompanhar, porque a leitura é um pouquinho extensa, para que a gente entenda a história. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Gente, hoje está calor, hein? Misericórdia. Vamos lá, quem achou, diga eu achei. Amém? Diz assim que naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se.
Assim José também foi na cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. E enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. E então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém? Amém e amém. Aqui nós temos uma passagem que é sempre muito lembrada na época de Natal, quando a gente faz as encenações de Natal, o teatro e tudo mais. E algumas dessas frases que nós temos do teatro acontecem desse texto bíblico de Lucas, que acabamos de ler. Mas o que eu quero trazer aqui à memória de vocês são alguns detalhezinhos do que aconteceu naquele dia, naquela noite. E uma das coisas que nós precisamos compreender é que o mundo na época aguardava um Messias, aguardava esse Filho de Deus que iria chegar, mas eles imaginavam que ele chegaria como um político, eles imaginariam que ele vinha com uma força indestrutível, e eles achavam que ele seria visível por onde quer que ele fosse. Então ele seria conhecido como um grande homem. Eles imaginavam que este Messias já estaria entre eles e seria um grande político da época. E não foi isso que aconteceu. Deus surpreendeu a todos. E como que ele surpreendeu? Deus ele tocou a terra de uma forma diferente. Não com um político, não com alguém de força, mas foi através do nascimento de um bebê, de um menino. E o Natal, ele prova para nós que Deus, ele não grita do céu, mas ele se aproxima de cada um de nós. Que Deus, ele não domina pela força, mas ele vence pelo amor. Deus, ele não se afasta da dor humana, ele entra nela. Deus, ele sempre está presente em tudo e em todas as coisas. Mas o que Deus queria muito era fazer com que a humanidade entendesse que a sua glória não estava atrás de um poder que tantos homens imaginavam que estivesse esse para ser manifestado, mas que estaria vindo de uma maneira totalmente diferente, para adentrar no coração de vidas, para se aproximar do homem, para fazer com que a sua glória e o seu amor estivesse presente em cada coração. E hoje eu quero trazer aqui apenas alguns pontos para que a gente possa entender como que o céu tocou na terra, como que o céu hoje toca nas nossas vidas. E uma das primeiras coisas, Deus ele tocou a terra por iniciativa dele mesmo. Diga assim: Deus tocou a terra por iniciativa dele mesmo. Jesus ele não nasceu sob uma pressão humana.
Ninguém pressionou para que chegasse o Filho de Deus na terra. Ele veio com um propósito. E esse propósito era um propósito eterno. Qual era o propósito que Jesus veio para esse mundo? Jesus veio para quê nesse mundo? Para que Jesus veio no mundo? Para o quê? Que mais? Para nós o quê? Libertar, que mais? Para ter comunhão, libertar, o que mais? Perdoar o quê? Qual é o propósito de Jesus? Se você pensa que Natal é comer panetone, chocotone, blabladone, não sei o que, com pistache, não é isso. Nós precisamos entender que Natal é o nascimento de quem? Que veio com o propósito de salvar, curar, libertar e perdoar os nossos pecados. Jesus veio com esse propósito. Um propósito eterno, não é um propósito apenas para administrar um povo. O povo imaginava, vai chegar um rei que vai dominar no meio do povo aqui, e vai governar e vai trazer paz entre nós. Não, o propósito de Jesus era eterno, para que hoje eu e você, e os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos também conheçam a Ele, e possam ter, depois da nossa saída dessa terra, irmos à eternidade, e morarmos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Porque se eu morrer hoje, eu vou viver a eternidade com Jesus Cristo. Você tem a mesma coragem de falar as mesmas palavras sem gaguejar? Porque se você tem coragem de falar, você fala, se eu morrer hoje, eu vou viver a eternidade com Jesus Cristo. Agora, se você gagueja porque você não tem certeza, e quando não temos certeza, nós não estamos entendendo qual foi o propósito de Jesus aqui na terra. Não adianta nada fazer coreografia. Não adianta a gente pegar aquelas crianças pequenininhas para transmitir uma mensagem para nós. Segurar eles lá em cima até chegar a hora. Se eu aqui dentro não entendo o que Jesus veio fazer aqui. Deus, Ele entra na vida, Ele entra na nossa história num momento muito precioso. E como que ele entra? De uma maneira bem simples. Começamos a história, Jesus ele nasce numa cidadezinha esquecida, uma cidadezinha sem valor na época, pequenina, igual o Novo Machado. Será que é igual o Novo Machado onde eu fui? Será que igual Ipiranga, Ivaí, sabe aquela cidade bem pequenininha? Pensa assim, cidades bem pequenininhas. Belém era cidade bem pequenininha. Não tinha valor. Então eles já imaginavam, não, esse Jesus tinha que ter nascido numa cidade chique, rica. Aí nós vemos algo que representa o símbolo de humildade. Aonde Jesus nasceu? Num estábulo. E aí o que a mãe e o pai dele fizeram? Enrolaram ele num pano e colocaram ele no Moisésinho? Não, foi aonde? Numa manjedoura. Juntou-se as palhas e fizeram um bercinho para ele. Agora, os pais de Jesus eram conhecidos, eram famosos? Eram pessoas comuns. Como que era o nome dos pais dele? José e Maria. E nós vemos que Deus ele age nisto, no simples. Deus age na simplicidade. E ao agir na simplicidade, ele traz uma transformação que o mundo não imaginava. Tudo isso para que hoje nós pudéssemos olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, eu me rendo à tua simplicidade, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo à paz que você traz, eu me rendo a ti, porque você não veio com o propósito de ser o mega star, mas você veio com o propósito de nos amar, de cuidar e de manifestar a sua presença sobre a nossa vida. Deus tomou a iniciativa de tocar o céu, enviando aquele a quem ele amava, para que hoje eu e você também pudéssemos conhecer ele e viver este amor junto com eles na eternidade. Amém?
Uma segunda situação que eu queria deixar para vocês é que o céu tocou a terra para curar a distância entre Deus e o homem. Diga assim: Deus, Ele tocou a terra para curar a distância entre Deus e os homens. Quando nós falamos de pecado, o pecado ele nos afasta. E a Bíblia fala em Provérbios que o pecado é como se fosse um grande abismo. Quando nós estamos em pecado, nós não conseguimos chegar perto de Jesus. Eu vou contar uma experiência para vocês de 35 não, mas de 20 e tantos anos já de ministério. Tem pessoas que aceitam Jesus e eles entregam sua vida, pedem perdão de tudo e blá blá blá, que vocês já sabem, né? Porque isso já é de praxe. Mas essas pessoas começam a caminhar com o Senhor. E aí eles encontram Jesus, eles encontram Deus. E há uma paz que entra dentro de suas vidas. E ao entrar a paz, eles se transformam, eles vão dando passos de ousadia, de fé. E as coisas vão acontecendo, as mudanças vão acontecendo. Mas chega num determinado momento, num estágio, em que há um conflito às vezes. Às vezes há um pequeno problema na caminhada. E aí a fé deles começa a ser estremecida. E aquele ânimo, aquela empolgação, aquela alegria, aquela fé, ela começa a ser deixada para trás. E eles começam a retroceder. E começam a voltar à estaca da onde eles acabaram de ser livres através do nome de Jesus. E voltam para uma vida que não deveriam ter tido mais. E sabe por que isso tudo acontece? Porque essa distância é o que Satanás quer que a gente tenha. E isto que acontece é quando o pecado entra na nossa vida. É quando o pecado faz morada na nossa vida. Só que o grande problema é que quando o pecado entra na nossa vida, nós não aceitamos que estamos em pecado. Quando o pecado está na nossa vida, ele é tão miserável que ele deixa você e eu cegos, surdos e mudos. Diga assim: o pecado deixa eu cego, surdo e mudo. Porque eu não consigo voltar àquilo que eu estava vivendo lá com Cristo. Eu estou me distanciando cada vez mais. E eu já vi muitas pessoas saírem do propósito de Deus por causa disso. Não conseguem caminhar. E sabe, quando chega todo ano, nessa época de dezembro, quando chega o Natal, não é para a gente lembrar de trocar presente. O presente é apenas um símbolo de que existe um presente muito maior por trás das embalagens de presente que recebemos. Existe um presente que está ali, ó, todo santo dia batendo na porta do nosso coração, dizendo assim: viu, eu estou aqui. Eu sou o presente que você tanto quer. Quantas vezes eu já ouvi pastores, já ouvi vocês mesmos comentarem: ah, eu queria tanto aquele presente, eu ganhei o presente e 2 dias depois já esqueci dele. Tem gente que abre a caixa assim, ó, ah, nossa, que legal, põe do lado. Qual que é o outro? Qual que é o outro? Abre, ah, que legal. Não é assim? O principal presente que nós precisamos receber é a presença de Cristo dentro de nossas vidas, a cada dia. Jesus, quando Ele vem a esse mundo, Ele se transforma numa ponte, para que não haja mais a distância entre nós e Deus. E essa ponte é tão impressionante que uma das coisas que a gente precisa entender: Jesus precisava sair da sua glória, descer na terra para salvar as nossas vidas. Ele precisava fazer isso? Sim ou não? Sabe por que ele não precisava? Ele estava lá na glória. Ele tinha tudo lá. Ele não tinha dor, não tinha problema, não tinha gente, né, falando um monte de coisa para ele. Não tinha gente duvidando da palavra. Ele estava lá na glória, sentadinho ao lado de Deus, né, sendo glorificado, adorado, tudo. Mas o que ele faz? Ele aceita ser o Cordeiro de Deus na terra. Ele abre mão de tudo, porque ele abre mão da sua divindade para estar presente conosco e trazer salvação à nossa vida. Ele não veio para essa terra para ser servido, mas ele veio para servir. E eu quero dizer uma coisa para vocês:
O Senhor quer ver eu e você servindo a Ele com amor, com gratidão, por tudo aquilo que Ele fez e faz por nossas vidas. Sabe, o Natal não começa na cruz. Quando a gente menciona Natal, mistura com a Páscoa, mistura tudo. O Natal, ele não começa na cruz. Mas o Natal, ele aponta para a cruz. Nós sabemos que Jesus nasce. Mas nós sabemos também que um dia ele vai estar lá naquela cruz para cumprir todo o propósito que ele veio fazer aqui na terra. Amém? Amém? Terceira situação que eu queria deixar para vocês, que o céu, ele toca a terra para trazer esperança aos invisíveis. Diga assim: o céu toca a terra para trazer esperança aos invisíveis. E vocês sabem quem são os invisíveis? Vou mostrar para vocês, Lucas 2:8, foi bem claro para nós. Olha só, vou ler para vocês, Lucas 2:8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite eles tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pergunto: quem são os invisíveis? Quem são os invisíveis? Nessa historinha aqui. Nunca ninguém falou isso para vocês. Tenho certeza, você vai gravar isso na sua vida. Mas sabe quem eram os invisíveis? Os pastores. Eu. Imagine, eu. Quando eu li isso, eu falei assim: será que é verdade? E uma vez eu ouvi um comentário que dizia assim, que os pastores, eles eram marginalizados na época em que Jesus nasceu. E eu falei: mas como assim? Eu fui lá, me aprofundei mais, eu falei: como que isso nunca veio na minha mente assim, eu trabalhar isso um pouquinho mais, né? Mas quando a gente fala da questão da esperança aos invisíveis, é que naquela ocasião, os pastores, eles não aparecem aqui por um acaso nessa história de Jesus. Eles eram excluídos, eles eram marginalizados, eles eram ridicularizados pelos outros. Vocês sabiam que os pastores que cuidavam dos animais, que a Bíblia tanto relata ali em alguns casos, eles não faziam parte da população, porque a população olhava para eles e dizia assim: eles são pessoas excluídas. Porque eles vivem no meio do mato, eles vivem longe da população, e eles vivem com animais, e nós não queremos eles próximos. Por quê? Porque eles cheiram mal, eles cheiram animal, eles não têm uma linguagem como todos os outros tinham, eles viviam de uma forma totalmente separadas. Eles eram homens desacreditados por todos. E aí, olha só o que Deus faz. Deus revela algo a estes homens. E ele vem através de um anjo que aparece lá no meio do campo e vai falar com os invisíveis, com os marginalizados, com os desprezados, com aqueles com quem ninguém queria ter contato com eles. E o anjo do Senhor chega e fala assim: eu trago para vocês boas novas de grande alegria para todo sempre. Eis que nasceu quem? O Filho de Deus. E o anjo chega e a primeira coisa que eles ficaram foi aterrorizados. O medo, a insegurança, tudo veio na mente deles. Eu fico imaginando na hora que o anjo aparece, aquele clarão, aquela coisa, e aparece uma voz diferente. Os caras tremem na base. Não tem homem que fique, que queira ouvir alguma coisa. E eles ficaram aterrorizados, a palavra diz isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o Evangelho do Senhor não escolhe status. Hoje nós estamos vivendo uma realidade muito diferente. Eu tenho ouvido pessoas de outras igrejas dizendo assim, que hoje as pessoas não estão se importando em vir celebrar um culto de Natal. Hoje as pessoas estão pegando e vazando, vão para a praia, vão para as férias, né? Nós queremos curtir. As pessoas estão procurando primeiro a sua privacidade, procurando primeiro aquilo que satisfaz a si.
mas elas deixam de buscar. E hoje nós também vemos uma outra situação, pessoas que estão mostrando um evangelho todo chique, todo poderoso, cheio de riqueza, cheio de dinheiro, cheio de matéria muito grande, riquezas físicas gigantescas. E esse status é para quem é crente que tem fé. Crentes que são movidos por Deus andam desta forma, andam com carrões, andam com tudo do bom e do melhor. Sabe, o nosso Deus, a Bíblia fala no Salmo 25:1, que Deus é o Criador de tudo o que há nessa terra. Se Ele é o Criador de tudo nessa terra, e eu sou, e você é filho ou filha de Deus, nós somos herdeiros, juntamente com Cristo Jesus nessa terra. Então tudo que é de Deus também é de quem? É nosso. Então não significa que se você tem a placa de uma igreja ou participa daquele lugar, você é melhor que os outros. Não existe isso. E aqui a gente vê que Deus, ele se manifesta de uma maneira simples. Ele vai falar com pessoas excluídas, ele vai falar com aqueles e vai mostrar o seu propósito, aquilo que está acontecendo às pessoas que estavam lá afastadas. Começa a mover no meio desses homens. E esses homens começam a entender que algo poderoso dos céus veio sobre a vida deles e que eles queriam conhecer, eles queriam estar por perto. Eu quero te dizer assim, Jesus te ama. Nesse Natal e nos outros que vêm, Jesus te ama. Faço um desafio a você. Quando você estiver na tua ceia, com a tua família, com os teus amigos, eu não sei quem vai estar lá, mas antes de você comer, antes daquele momento que a gente ora antes de comer, né? Fale assim, olha queridos, só para que vocês entendam, esta noite, esta ceia, tem um único propósito, glorificar Jesus, e dizer para eles assim, Jesus te ama. E fale para eles falar um para o outro, fale assim, Gil, Jesus te ama. Ele veio com esse propósito, porque Ele ama a cada um de nós. E porque Ele nos ama, porque aqui no versículo 11 fala que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Então, o Senhor tocou a terra para dar a esperança àqueles que são invisíveis, àqueles que jamais imaginavam que Deus poderia usar. Às vezes você pode ter até esse pensamento, Deus não vai me usar, como que Deus me usa? Deus vai te usar sim, porque Ele ama a cada um de nós. Uma outra situação que eu queria deixar para vocês, é que o céu tocou a terra e exige uma resposta humana. Diga assim, o Senhor exige uma resposta humana. Como assim, pastor? Quando os pastores estavam lá, vendo o anjo, e o anjo fala que ele veio trazer as boas novas, que nasceu Cristo, o Senhor, eles tomam uma atitude. Eles saem da posição que eles estavam e vão ao encontro desse Jesus. E eles sabiam onde é que Jesus estava? Não sabiam. Eles tinham GPS? Tinha não? Não tinha. Mas eles tinham um sinal, e eles foram atrás dela. Aí entra uma situação muito importante. Nós, homens e mulheres de Deus, precisamos ter atitudes. Nós precisamos ser o exemplo de atitude, porque Jesus foi um exemplo de atitude. Quando Ele veio à terra, Ele veio com o propósito de gerar salvação. E Ele se posicionou como Filho de Deus aqui na terra. Ele não permitiu que o pecado entrasse na sua vida, no seu coração. Ele fez todo o propósito de Deus se cumprir. Quando chegou no momento mais crítico e tenso da sua vida, Ele falou assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E o Senhor não falou nada para ele, mas ele continuou dentro do propósito, porque ele era um homem de atitude. E Jesus quer ver em cada um de nós, eu e vocês aqui que estão, nós precisamos ter atitudes. Atitudes de filho, atitudes daquele que ama e teve um encontro com Jesus na sua vida, que um dia disse, eu recebi você como Senhor e Salvador da minha vida. Nós vemos esses pastores, eles deixaram os campos, eles deixaram tudo o que eles estavam fazendo e foram com pressa buscar a este Cristo que nasceu. Eles foram porque eles tinham algo dentro do seu coração. Nós entendemos que nasceu o Salvador. Eles largaram tudo.
Será que hoje nós faríamos a mesma coisa? Será que hoje nós sairíamos assim? Não, o Senhor está lá, eu vou largar tudo e vou para lá. Eu vou de a pé, eu vou de bicicleta, de carro, de ônibus, seja lá o que for, eu vou, não me importa. Será que nós temos a mesma capacidade, a mesma fé de querer tanto Ele? Nós precisamos começar a entender e ver assim que o Senhor quer ver uma resposta da nossa parte. O Senhor quer ver de cada um de nós uma atitude de dizer assim, não, eu quero caminhar com você, Jesus. Eu quero andar ao teu lado, eu quero te conhecer. Eu quero lhe dar aquilo que o Senhor merece, porque o Senhor deu algo tão precioso que foi a sua vida em favor da minha vida, para que hoje eu pudesse ter o livre acesso à presença do Pai. Mas eu preciso ter atitude. Diga para quem está ao teu lado, você e eu precisamos ter atitude. Ou o Natal nos transforma, ou a tradição vai deixar a gente viver a mesma coisa. Eu sei que nós temos tradições, todos nós. Dia 24 para o 25, temos a tradição de jantarmos juntos, de termos uma ceia juntos, de trocarmos presente. Essa é a tradição. Mas eu quero viver só a tradição, ou eu quero deixar o Natal transformar a minha vida? Fica esta questão para nós. E a última situação que eu queria deixar para vocês. O céu tocou a terra para nos enviar em missão. Diga assim, enviar em missão. Os pastores seguiram a estrela. E quando eles chegaram naquele estábulo, eles viram a estrela parada em cima daquele lugar. E uma das descrições que o anjo disse a eles: vocês vão encontrar a mãe, o pai e o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E quando eles chegaram naquele local e viram a criança deitada naquele lugar, eles começaram a glorificar o nome do Senhor. E não somente isso, mas eles trouxeram o quê? Presentes para Jesus. Eles levaram, presentearam Jesus. Uma vez os meninos perguntaram para nós, quando eles eram menores, por que Jesus ganhou o ouro, né, o incenso e a mirra? O que isso tinha? O que acontecia? Eram especiarias muito caras na época. Eram especiarias que davam para custear muitas coisas dos primeiros meses de Jesus como filho. Então José e Maria tiveram um respaldo financeiro que puderam ser ajudados. E nesse respaldo eles conseguiram algumas coisas para Jesus no seu caminhar de vida, no seu nascimento, nos primeiros meses de vida. Isso é um suprimento que o Senhor entrega através de pessoas simples, que foram lá e entregaram os melhores presentes para Jesus. Mas a grande missão foi, a palavra diz para nós que eles saíram e foram glorificando, testemunhando, e eles foram falando para as pessoas: nasceu o Cristo, nasceu o Filho de Deus. Ele estava lá em Belém. Em Belém, sim, nós vimos ele estava lá. Eles foram testemunhar por onde a presença do Deus Todo-Poderoso em terra, através da vida de Jesus. Gente, o encontro que nós tivemos e que temos com Jesus, é necessário a gente compartilhar, passar aquilo que Jesus fez na minha vida, aquilo que Jesus está fazendo na minha vida. A igreja, ela está aqui para anunciar aquilo que Jesus Cristo veio fazer nessa terra. E se você está aqui, você é um agente de Deus para anunciar Jesus Cristo ao mundo. Amém? Por isso, toda vez que vocês vierem na igreja
e ficarem dormindo na hora do culto, eu vou gritar, eu vou espernear, eu vou bater o pé, eu vou fazer, sabe por quê? Porque esse lugar é o lugar onde nós estamos para receber o amor de Cristo. E esse amor precisa ser repassado, compartilhado aos quatro cantos da terra. Por isso, quando uma criança vem e dança, pula, e às vezes ela está ali, cantando, deixa ela está no lugar certo, ela está no lugar glorificando a Deus. Se você encontrar uma pessoa, às vezes, orando, chorando, cantando, desafinado, batendo a palma, tudo errado, ela está no lugar certo. Ela veio buscar na casa do Senhor as palavras, o revigoramento, o poder de Deus para anunciar as boas novas lá fora. Nós temos grandes ferramentas na nossa mão. O Natal, a celebração de Natal, é uma grande ferramenta que nós temos todos os anos com nossas famílias, para poder dizer para eles assim: sabe por que você está aqui? Não para visitar a gente. Você não vem na minha casa apenas para comer na minha casa, para dormir na minha casa, ou para ficar vendo as pessoas aqui. Você veio com um propósito de receber também aquilo que Cristo fez na minha vida, você também vai receber na sua. Não faz o que eles fazem, o que eles estão fazendo. Faça aquilo que Cristo sempre ensinou você a fazer. E testemunhe e declare que Jesus Cristo é o Senhor na tua vida. Amém? O Natal não é Deus distante. Deus não pode ser lembrado uma vez no ano, e não é o nosso caso. A gente não lembra de Deus uma vez no ano. A gente lembra dele todos os dias, a gente conversa com ele todo dia. Mas tem muitas pessoas que elas não conseguem conhecer esse Jesus presente. Eles não conseguem conhecer esse Jesus acessível. Eles não conseguem conhecer esse Jesus que transforma a nossa vida. E hoje o Senhor tem nos proporcionado isso. Transformar a nossa vida. E fazer com que Ele sempre tenha o livre acesso de trabalhar, ministrar e tocar a cada um de nós. Lembre-se, o céu tocou a terra quando Cristo aqui chega. E a obra transformadora de Deus começa a acontecer. Amém? Se você ainda tem Jesus assim, só surfando com Ele, está na hora de você parar de surfar e começar a se preparar, a viver dentro de um propósito. Às vezes a gente quer tanto as coisas que lá fora nos oferecem, que são muito prazerosas. E são mesmo. Mas lembre-se, nós quando falamos de prazeres, é aquilo que o nosso físico sente de prazer. Mas a nossa alma, ela não sente esse prazer. Ela quer algo mais. E sabe o que é esse algo mais? É a presença de Jesus Cristo entre nós. E como que eu faço isso? Sou eu que o recebo na minha vida. Sou eu que procuro Ele. Como os pastores fizeram. Largaram tudo e foram até Jesus. Somente seguindo uma estrela. A estrela está lá, vamos para lá. Não importa o que tem no nosso caminho, nós vamos lá. Por quê? Porque nós queremos conhecer a este Cristo que chegou nesta terra. Por isso, queridos, hoje é uma noite em que nós podemos dizer: Senhor, eu quero viver o Senhor a cada dia na minha vida. E quero convidá-los a ficar de pé nesse tempo. E pedir a você que, por alguns minutinhos só, nós já vamos passar para a apresentação das crianças. Que você possa refletir um pouco nessas palavras. Eu sei que nós não somos perfeitos. Nós não somos aqueles assim que, é tudo certinho. Nós nem queremos ser tudo certinho. A gente caminha para buscar santidade. E a gente sabe que é uma grande batalha, uma grande luta conquistarmos isso. Mas nesse tempo agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos, não dormisse, mas que você pudesse dizer assim: Jesus, você nasceu na minha vida, você tem a resposta. Jesus nasceu na tua vida, Ele está na sua vida.
ou Ele está na sua vida e está agindo com poder e graça, ou a gente tem deixado Jesus sentadinho num cantinho da nossa vida, dizendo assim: Jesus, fica aí, só aparece na hora que eu te procurar. Ele não quer isso. Ele quer estar presente em todos os momentos da nossa vida, nas nossas decisões. Ele quer agir em tudo e em todas as coisas. E nesse tempo, Pai, nós oramos pedindo ao Senhor que o céu que tocou a terra naquela noite, com a vinda de Jesus, este mesmo mover da sua glória, ele acontece nos nossos dias hoje, porque o nome de Jesus continua presente em cada um daqueles que te receberam, daqueles que te amam, daqueles que reconhecem o Senhor como o único e suficiente Salvador. E hoje, nessa noite, eu quero aqui deixar esse imenso desafio a vocês. Creio que a grande maioria de vocês já conhece Jesus, já vive com Ele. Mas, se você tem ainda alguma dúvida, se você tem alguma indecisão, se você acha que Ele não tem te dado ouvidos, é engano seu. Se você acha que Jesus esqueceu de você, é engano seu. Se você acha que Jesus desprezou você, é um engano totalmente seu. Jesus não despreza, Jesus não deixa ninguém de lado. Jesus nos ama de uma maneira incondicional. E hoje nessa noite, Ele está presente aqui, está acessível para você. É apenas você procurar Ele e falar assim: Jesus, eu quero que você faça parte da minha vida, deste dia em diante. Fala isso para Ele agora. Todos vocês. Eu não quero fazer um apelo para aceitar Jesus, mas gostaria que toda a igreja pudesse dizer assim: Jesus, eu te procuro aqui nesta noite, para dizer que eu aceito a sua presença na minha vida. Eu quero muito me dedicar ao Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero ter dias transformadores com o Senhor, transformando cada passo da minha vida. E como que essa transformação afasta de mim todo orgulho, todo eu que muitas vezes domina o nosso coração, todos os medos que muitas vezes atrapalham as nossas decisões com o Senhor. E que desta noite, deste dia, eu possa sempre sentir que o céu tocou a terra, mas que tocou a minha vida através da presença de Jesus que está em mim hoje e sempre. Ore a Jesus, fale com Ele. Vou deixar esse tempo você falar com Ele. Fale as palavras que o teu coração deseja e anseia. E eu creio que Ele está te ouvindo e vai te ouvir sempre, porque te ama muito, muito e muito. Obrigado, Senhor, que em cada passo da nossa vida Tu estás presente, agindo, operando. E eu sei que o Senhor ouve nossas orações. E nesse tempo, nesta hora, que cada coração aqui experimente não só esse tempo, mas todos os dias da sua vida, a presença inigualável do Senhor sobre nós. É assim que nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos?
Amém? Você pode dar um abraço, quem está ao teu lado, dizer assim: Jesus te ama muito e tem um plano gigantesco para você. Não esqueça, fala assim, não esqueça. Amém? E você pode se assentar. Pessoal do louvor, rapidamente, vocês podiam ajudar a tirar o púlpito aqui, o violão, afastar um pouco os instrumentos rapidamente, por gentileza. Enquanto vocês vão, pode se assentar, queridos, vocês que estão na igreja, pode se assentar. Nós temos uma apresentação aqui das crianças elas falaram que vai ser bem rápida, não vai ser demorada, lá no cantinho. E eles tiveram poucos dias de ensaios e tudo, muita agitação, né? E cadê os outros do louvor? Vem aqui ligeiro, corre. Murilo, Felipe, corre aqui ligeirinho, tira para nós aqui, para que as crianças possam usar todo o palco aqui, fazendo favor. Tem um copinho aqui também. Deixa os microfones tudo lá atrás, afastado, ok? Ajude o Emílio aqui, gente. O Emílio tem muita coisa, mas eles fizeram de todo o coração, e eu creio que não só eles, nós temos as crianças, nós temos alguns pais, alguns jovens que estão participando junto, e tudo isso é para o Senhor Jesus. Então, o empenho deles, o trabalho deles foi muito especial, e a gente agradece muito ao Ministério Infantil da igreja e aos demais que puderam auxiliar e ajudar, ok? Tudo certinho aqui? Ok? Posso passar para vocês lá atrás? Tudo pronto? Então eu vou descer e aí é por conta de vocês, tá bom? Noite calma em Belém. O céu estava cheio de estrelas, de todos os tamanhos, e uma delas brilhava mais que todas as outras. Dentro de um estábulo, os animais dormiam tranquilos, sem imaginar que algo maravilhoso iria acontecer naquela noite. Ao longe, viam um burrinho trazendo Maria e José. Chegando ao estábulo, o burrinho falou: Acabamos de chegar de muito longe. Eles precisam descansar. E a vaquinha, toda animada: Podem ficar aqui conosco. O estábulo é simples, mas é quentinho e cheio de amor. E naquela noite, no silêncio e na paz, nasceu o menino que recebeu o nome de Jesus. A vaquinha ficou admirada. Que bebê lindo! Vou soprar o ar quentinho para ele dormir bem. E um anjo levou a notícia a todos. Trago uma boa notícia. Nasceu o Salvador, o Filho de Deus.
As ovelhinhas que estavam no pasto se agitaram felizes. Vamos ver o bebê que os anjos anunciaram. Vamos, eu mostro o caminho. Os pastores e as ovelhinhas seguiram a estrela até o estábulo para ver o menino Jesus, deitado em uma manjedoura. Ele é tão pequenininho, é o Filho de Deus. Os animais estavam muito alegres. Todos comentavam sobre os presentes lindos que o menino recebeu. Ouro para reis dos reis, incenso para o Filho de Deus, mirra para o Salvador do mundo. Naquela noite, o estábulo se encheu de luz, alegria e amor. Todos os animais, pessoas, anjos e estrelas cantavam juntos. E assim, em um lugar simples, nasceu o Salvador do mundo. Jesus veio trazer amor, paz, esperança e salvação para todos nós. Surgem anjos proclamando paz à terra, a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Aí, amém? Que bom, foi muito bom ver vocês fazendo um papel diferente, uma historinha contada de uma maneira diferente, simples, mas que fala justamente aquilo que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. E eu queria convidar toda a igreja nesse tempo a ficar de pé. E as crianças podem ficar sentadinhas, podem ficar assim. Nós cremos que Jesus Cristo tem um grande propósito, já falamos, mas que a essência do Natal jamais se afaste das nossas vidas. E já viu o Mateus, né? Contracenando sem chorar, né? Sendo Jesusinho já cedo. É maravilhoso ver nossas crianças trabalhando. E eu quero dizer assim aos pais, obrigado porque vocês têm dado a oportunidade aos seus filhos e filhas de poder estar participando desses momentos, porque isso tudo faz uma grande diferença no coração de cada um deles e também na vida de cada um de vocês. Agradeço pela disposição de vocês virem aqui, trazê-los e poder segurar eles, né, para que pudessem transmitir a palavra do Senhor com muito amor e excelência. E eu queria pedir agora que você fechasse seus olhos e que esses dias que antecedem a cerimônia, né, do Natal em nossas famílias seja um tempo onde Deus traga a paz, o amor, a alegria, que não haja nenhum tipo de problema sobre a sua casa, muito pelo contrário, mas que haja muita alegria, muita harmonia, muita comunhão, onde a presença do Senhor está. Obrigado, Jesus, porque você está aqui. Obrigado porque você falou e fala conosco através de tantas formas, do louvor, da mensagem, do teatro, da vida de cada um, da comunhão que nós temos uns com os outros. O Senhor opera as suas maravilhas. E eu te agradeço
porque o Senhor usa todos aqui na igreja para transmitir as boas novas, para transmitir a palavra do Senhor. E hoje nós vimos aqui nossos filhos transmitindo palavra através do teatro, através de uma encenação tão simples que parece que todo mundo sabe, decola e salteado. Mas nós, ó Pai, entendemos que existe sempre uma mensagem poderosa do Teu amor, da Tua graça, da Tua alegria, do Teu favor sobre cada um de nós. Eu abençoo você, meus queridos, sua família, sua casa, para que vocês tenham uma semana repleta de alegria, de paz, de vitória, que todos os dias de vocês sejam repletos de bênçãos incontáveis. E se você tiver um encontro com seus familiares, amigos nesses dias, que você possa ser testemunho vivo e autêntico da glória do Senhor e que Ele mova os céus sobre a sua vida e que você seja um grande testemunho da glória de Deus. Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, amada igreja, e lhe conceda uma semana repleta de alegria, de paz e do amor do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus esteja sempre presente em cada um de nós. E é assim que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. E quem concorda diz amém e amém. Amém, não acabou. Amém, nós vamos continuar. Por que não acabou? Porque nós temos algo muito especial. Pastora Silvane, por favor. Pessoal, não vão embora ainda. Não acabou. Olá, viu? Amém. Nós temos algo especial para os pastores e eu não tinha ideia dos invisíveis. Hoje a gente aprendeu algo especial. Amém, igreja? Eu vou estar lendo aqui algo que nós, liderança, ministérios, redes, preparou para vocês. A trajetória de um casal de pastores. Pastor Júnior e pastora Silvane. João 10:11 fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pastor, assim como muitos homens na palavra, você ouviu a voz de Deus e obediente saiu do meio da tua parentela, seguiu pelos caminhos que o Senhor preparou e deu-se início ao teu chamado. Muitas e muitas vezes não foram fáceis, não é mesmo? Mas você não ficaria só. Deus lhe deu uma ajudadora idônea, uma mulher de caráter, firme em seus princípios e ao mesmo tempo delicada e apaixonada por Deus. Uma esposa exemplar, feliz que é encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Provérbios 31:10-12. Assim vocês seguiram sonhando os sonhos de Deus. Nós não temos a noção da quantidade de pessoas às quais vocês cuidaram nessa trajetória. Pessoas feridas, com traumas, depressão, medos, ansiedades, vícios, doenças, fragilidades, maldições, angústias e pecados que as castigavam na alma. E vocês sofreram, carregaram cada uma delas em oração e cuidado, para que elas estivessem saudáveis, caminhando nos passos firmes da fé. Muitas dessas pessoas se foram, somente algumas permaneceram. Lembra a passagem quando Jesus cura os leprosos? Quantas vezes vocês choraram,
sofreram por todos. Quantas vezes intercederam por nós, mas vocês aprenderam a abrir mão, semearam para o reino. Só que tudo isso nunca foi sobre vocês, foi sobre a entrega de suas vidas para que outros pudessem ter a oportunidade de conhecer o amor genuíno que vocês experimentam diariamente. Nós tivemos o privilégio de experimentar e sentir esse amor. Vocês nos cuidaram, nos limparam as sujeiras dos pecados, curaram nossas feridas, trocaram as nossas vestes, nossas sandálias e colocaram um anel em nossos dedos e nos mostraram que há um lugar na mesa. Nos ensinaram o valor do perdão, a amar sem esperar nada, nos doar mesmo quando estamos cansados. Vocês nos ensinaram a olhar firme e para o alto, porque é o nosso objetivo voar como águia, a construir em nós a certeza de nunca estarmos sós. Vocês também não estão sozinhos. Somos parceiros nessa jornada. Hoje reafirmamos o nosso compromisso de compartilharmos com vocês essa trajetória até o dia que o Senhor Jesus voltar. Pessoal, pode... Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Hoje nós temos esse ato profético como líderes de ministérios, líderes de célula, a dividir com vocês esse peso, essas situações que a vida cria. Nós hoje reafirmamos o nosso compromisso com vocês através desse ato de caminharmos juntos e vivermos a boa e perfeita obra do Senhor na vida de todos nós e daqueles que ainda estão por vir. E vocês nunca vão estar sós. Depois que eu olhei, tua presença. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Muita fama, o dinheiro, os prazeres. Tua presença. Amém? Tua presença. Hoje nós queremos, como igreja, como liderança, como o teu rebanho, o rebanho de vocês dois, dizer que nós amamos vocês. Amém? Agora nós temos algo especial das crianças, né? Todos os ministérios, e as crianças vão entregar para vocês. Não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Toda a geração Moriá, em nome de Jesus, nós lá, por favor, declaramos a vida deles cobertas pela mão do Senhor. Mais nada no meu coração. Jesus, tua presença vale muito mais. Só tua presença, só tua presença. Vai lá com as crianças. Amém, que você possa se colocar de pé nesse tempo.
nós vamos estar orando pela vida dos nossos pastores, declare uma palavra de vitória, de bênção, profetize sobre a vida deles, sobre o ministério deles, sobre a família deles. Amém? Querido Deus e Pai, nós colocamos a vida dos nossos pastores, os pastores que o Senhor separou para nos cuidar. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre a vida deles uma unção nova, uma unção de renovo, uma unção de vitória, Senhor, uma unção de cura, uma unção de emoções felizes que só vem do Teu trono. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar cumprindo, Senhor Deus, os Teus propósitos que o Senhor um dia designou para a vida deles. Que o Senhor venha sobre eles, Senhor Deus, a transformar a vida deles. Pai, nós já declaramos sobre o ministério deles, um ministério de multiplicação no Teu reino, um ministério que vai, Senhor Deus, levar a Tua palavra aos 4 cantos dessa cidade, de Carambeí, desse estado, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam usados, Senhor Deus, e que nós possamos, como líderes dessa igreja e os futuros líderes que virão, sermos pessoas entregues à Tua obra, para que a gente possa servir com amor e, acima de tudo, Senhor, honrar o Teu nome em todo lugar que nós fomos. Abençoa o pastor Júnior, abençoa a pastora Silvânia, que eles sejam prósperos em tudo que eles tocarem, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, querido. Você possa aplaudir teu pastor e tua pastora nesse tempo. Amém. Obrigado pela... Nossa, eu não esperava, nem imaginava o que estava surgindo aqui, mas a gente agradece a demonstração, o carinho que vocês têm, o amor por nós, e é sempre bom pegar os problemas e levar. Mas a gente fica muito feliz por essa atitude de vocês de expressar esse carinho tão grande. A gente agradece mesmo. É uma surpresa muito especial. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos vocês, né, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, então. Tenha uma excelente semana, um Feliz Natal para todos vocês. Tem as cestas, né? Eu não sei se tem direcionado já as cestas a serem entregues. As crianças também lá em cima. As crianças, bebê, foi tudo lá em cima, uma salinha que tem presentinho para vocês. Até os visitantes, tá bom? As crianças que estão visitando. Levante suas mãos pro céu, que cante tua presença. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama.